Bem, vamos seguir agora para o controle de constitucionalidade. Parâmetros de controle na ADI. Na ADI, a gente tem o parâmetro inferior, valeu, e tem o parâmetro superior. O parâmetro superior é o paradigma constitucional de controle, tá? Que são normas com status constitucional, do ponto de vista formal, né? Normas formalmente constitucionais. E o parâmetro inferior é o objeto, né? Que, no caso da ADI, são leis e atos normativos federais e estaduais. Vejam só, tem vários exemplos de atos, de normas que foram admitidas como objeto de ADI e outras que não foram. Para saber se uma norma pode ser objeto de ADI, vocês têm que se preocupar menos com o nome dessa norma, com o rótulo que ela tem, e mais com o que ela é. Então, veja, o objeto é lei ou ato normativo, de âmbito federal ou de âmbito estadual. Lei significa que qualquer lei, em sentido formal, né? Lei ordinária, lei complementar, e aqui a gente interpreta em sentido amplo, emenda constitucional, medida provisória, tá? Decreto legislativo. Lei... Não, decreto legislativo não, já vou explicar por quê. Mas lei, MP, lei ordinária, complementar, delegada e emenda constitucional, basta ter essa forma que pode ser objeto de ADI, certo? Agora, se o ato não tiver a forma de lei, for um decreto legislativo, for uma resolução, para ser objeto de ADI, tem que ser um ato normativo. E tem que ser um ato primário. O que significa isso? Ser um ato primário significa que o ato deriva diretamente da Constituição. Então, não pode ter nenhum ato que esteja intermediando aquele ato impugnado na ADI e a Constituição. E ser um ato normativo significa que o ato tem normatividade. Significa que ele tem generalidade e abstração. Por que eu estou falando isso? A gente já vai ver alguns exemplos aqui, mas é o seguinte. Pode aparecer na prova a seguinte pergunta. Decreto regulamentar pode ser objeto de ADI? Não pode, né? Depende. Em regra, não pode, se ele for realmente um decreto regulamentar. Porque, às vezes, o que acontece? O Poder Executivo edita um decreto regulamentar, dizendo que é um decreto regulamentar porque está regulamentando uma determinada lei. Só que ele ultrapassa os limites dessa lei. A lei fala, olha, o Poder Executivo vai regulamentar em tais termos. Aí ele vai lá, até regulamenta isso, mas ultrapassa. Quando ele ultrapassa, aquilo ali se torna um ato primário, porque não tem mais uma lei entre aquele ato e a Constituição. E aí vai ser um caso que o decreto pode ser objeto de ADI, entendeu? De controle concentrado de constitucionalidade. Isso já aconteceu com resolução do CONAMA, por exemplo. Tá? Em regra, a resolução de CONAMA não pode ser objeto de ADI. Mas, se ela ultrapassar os limites de regulamentação permitidos ao CONAMA, ela se torna um ato primário. E aí, se for um ato primário e for normativo, pode ser objeto de ADI. Tá? Então, vamos aqui ver uns exemplos. Vou até passar aqui. Primeira coisa aqui, súmula. Aqui eu não vou nem falar de ADI, tá? Vou falar de ADPF. Súmula, só fazendo um parênteses, súmula pode ser objeto de ADPF? Em regra, não. Mas, e aí o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento dele justamente com a súmula do TST, porque o TST não se segura. Vocês viram aqui na aula do Felipe, né, o TST adora inventar por meio de suas súmulas, OJs. O STF sempre disse, não cabe a DPF contra a súmula, não cabe a DPF contra a súmula. Até que chegou lá uma súmula do TST, que era meio exagerada, e aí o Supremo falou, olha, quando a súmula tiver normatividade, a abstração cabe. Entendeu? Então, em regra, não cabe a DPF contra a súmula, mas, se for uma súmula com preceitos gerais e abstratos, cabe. Isso aconteceu justamente com a súmula do TST. Tá? Já que a gente está falando de ADPF, cabe a DPF contra veto no processo legislativo? Mais ou menos, mais ou menos. Em regra, não cabe também.
Esse é o entendimento tradicional do Supremo, mas, se for uma situação absurda, cabe. Qual foi a situação absurda que teve no Brasil? Qual foi? Isso, exatamente. Um caso em que o presidente da República, que embora saiba a interpretação constitucional, ele não conhece o processo legislativo. Ele sancionou um projeto de lei depois que já tinha passado o prazo para sancionar ou vetar. Quando passa o prazo de 15 dias úteis, que é o prazo que ele tem para se manifestar, ocorre uma sanção tácita. Então, depois daquele prazo, já é lei. Teve um caso em que o presidente deixou passar esse prazo e depois foi lá e vetou. Ele falou, não, me enganei aqui antes e tal, estou vetando. Não pode, porque já virou lei. Então, nesse caso, o STF admitiu a DPF contra veto. Em regra, não cabe a DPF contra veto. Mas, quando for uma situação absurda, cabe. Nesse caso, se o Supremo não admitisse a DPF, o que a gente ia ter? A gente ia ter um veto a uma lei. Né? Até hoje já está lá, no ordenamento jurídico. Aí o Supremo falou, espera aí, aqui cabe. Tá? Então, só voltando então para a ADI. Como a gente viu, medida provisória cabe a ADI, decreto autônomo cabe por quê? Porque é primário. Tá? Decreto regulamentar, em regra, não cabe, mas, se ele ultrapassar os limites de regulamentação, cabe. Então, tem que ver como é que vai estar escrito na prova. Né? A FGV adora aqueles enunciados. Se for cobrar sobre o decreto regulamentar, provavelmente no enunciado vai ter alguma dica de que é um decreto que ultrapassou ali os limites de regulamentação. Tá? Resolução do TSE. Cabe. Recentemente, a gente teve, inclusive, e tem a ver com esse outro item aqui. Um ato, ainda que ele não seja um ato anterior à Constituição, se ele já foi revogado antes do ajuizamento da ADI, não pode ser objeto da ADI também. Tá? Então, ato anterior à Constituição e ato que já foi revogado antes de ajuizar a ADI não pode ser objeto de ADI. Agora, quando for uma situação para evitar efeito repristinatório indesejado, pode. O efeito repristinatório indesejado é o seguinte: numa ADI foi julgada procedente, declarou a inconstitucionalidade daquela norma. Como a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia retroativa, o que acontece? Aquela norma é considerada nula desde o momento em que nasceu, de modo que ela não produziu nenhum efeito no ordenamento jurídico. Inclusive, não produziu o efeito de revogar as normas anteriores. Se a norma anterior também era inconstitucional, vai acontecer o efeito repristinatório dessa norma também inconstitucional. Esse efeito é um efeito repristinatório indesejado, porque está trazendo de volta uma norma que também é inválida. O Supremo fala o seguinte... Olha quem chegou ali. O Supremo falou o seguinte... quando a gente tiver uma situação de efeito repristinatório indesejado, o legitimado ativo tem que impugnar toda a cadeia normativa anterior àquela norma, que também é inconstitucional, desde que sejam normas posteriores à Constituição. Então, tem um limite temporal, a promulgação da Constituição. Norma anterior à Constituição, você não precisa impugnar para evitar o efeito repristinatório indesejado. Por quê? Porque quando a norma é anterior, não tem um juízo de inconstitucionalidade ou constitucionalidade, é recepção ou não recepção. Tá? Só que, tá, essa é a regra, só que, se o legitimado ativo, por um excesso de cuidado, vai lá e faz a impugnação de toda a cadeia normativa, inclusive de atos anteriores à Constituição, o STF admite. Tá? Se for um excesso de cuidado, não, vou impugnar logo tudo aqui. O STF admite a ADI, ele julga tudo como ADI, ele não faz fungibilidade com a DPF, ele julga como ADI, só que, em relação às normas posteriores à Constituição, ele declara inconstitucionais. Em relação às normas anteriores, ele declara não recepcionadas. Tá bom? Mas é tudo julgado como ADI. Seguindo. Decreto legislativo, outro exemplo que eu trouxe aqui, pode ser impugnado em ADI? Pode, se for o quê? Um decreto que tenha normatividade. Tá? Por exemplo, um decreto legislativo de uma Assembleia Legislativa Estadual que suspende a tramitação de um processo criminal contra um deputado estadual. Isso aí não pode ser objeto de ADI. Por quê? Porque tem efeitos concretos. Tá? Se dirige a um caso específico. Olha, estou suspendendo o andamento dessa ação penal. Tá bom? Seguindo. Aqui é a situação em que, no curso da ADI,
o ato impugnado é revogado. O que acontece com a ADI nesse caso? Em regra, fica prejudicada. Tá? Agora, se a revogação aconteceu depois da inclusão em pauta para julgamento, o STF considera, é um critério objetivo do STF, ele considera que teve aí uma fraude processual. Por quê? Só revogaram aquela norma para evitar que o STF diga que aquele conteúdo é inconstitucional. Então, se a revogação ocorreu depois da inclusão em pauta, é fraude processual e o processo não fica prejudicado, prossegue, é julgado no mérito. Outra situação. No curso da ADI, aquela norma foi revogada. Pode até ter sido revogada antes da inclusão em pauta do processo. Só que o órgão que revogou não avisou, ficou caladinho. Depois que julgou, e julgou contrário aos seus interesses, o órgão lá, por exemplo, uma Assembleia Legislativa, isso aconteceu em Santa Catarina, uma Assembleia Legislativa foi lá e falou, olha, Supremo, você não podia ter julgado, eu tinha revogado. O Supremo vai lá e fala, olha, você só me falou depois, então fica mantido o julgamento. Tá? A ação não fica prejudicada e vai ser fixada a tese sobre a inconstitucionalidade daquela norma. Tá bom? A continuidade normativa. O que acontece aqui? Às vezes acontece, no curso do processo, de que a norma impugnada ela é revogada, só que o conteúdo dela continua em outra norma. Vem uma norma, revoga e reproduz aquele conteúdo nela. A ação fica prejudicada aí? Não fica prejudicada, tá? Só que precisa do aditamento. No Supremo Tribunal Federal, a gente já teve casos em que houve o aditamento e a ação foi julgada, e teve casos em que não houve aditamento, nenhum ministro falou nada e a ação foi julgada também. Foi um caso que envolvia uma norma do CPC, de 73, e aí, no curso do processo, veio o CPC de 2015, revogou essa norma, só que reproduziu o conteúdo dela. Tá? Então, o CPC era uma norma sobre impugnação e execução. E aí o Supremo julgou a ADI, que foi essa ADI 2418, se eu não me engano, mesmo sem o aditamento da inicial. Tá? Então, se aparecer na prova, o STF julga a ADI em caso de continuidade normativa do objeto impugnado sem aditamento, julga, tá? Já julgou aqui na ADI 2414. Agora, sem falar em revogação, falando de alteração do objeto. Então, a norma impugnada, no curso do processo, ela sofre alguma alteração. O que acontece? Fica prejudicado? Não fica? Precisa aditar a inicial ou não? Depende. Se a alteração for não substancial, então imagina uma norma impugnada, uma norma que trata sobre algum cargo público. Durante o processo é editada uma nova norma que altera ela só para mudar o nome do cargo. Mudou só o nome do cargo. Não alterou o conteúdo da norma. A ação não fica prejudicada e não há necessidade de aditamento da inicial. Tá bom? Não há. Agora, se no curso do processo o objeto impugnado sofre uma alteração substancial, o seu conteúdo sofreu uma alteração mesmo. Nesse caso, para a ação não ficar prejudicada, o legitimado ativo deve aditar a inicial, demonstrar que aquele novo conteúdo também é inconstitucional, para que a ação seja julgada no mérito. Beleza? No caso da medida provisória, o que acontece? Segundo o Supremo Tribunal Federal, se uma MP é impugnada em uma ADI e ela é convertida em lei, primeiro, se essa conversão em lei ocorreu com alteração do conteúdo da MP, a ADI fica prejudicada. Acabou, prejudicada. Nem adianta aditar, vai ficar prejudicada. Agora, se a conversão da MP ocorre sem modificação da MP, a ADI prossegue, só que precisa do aditamento. Tá? Quando é MP e ela vai prosseguir, tem que ter aditamento. Se houve alteração no conteúdo da MP quando converteu em lei, fica prejudicada a ação. Certo? Seguindo aqui, no caso de alteração do paradigma constitucional de controle no curso da ação, o que acontece? Em regra, a ADI fica prejudicada. Só que tem situações em que o STF percebe que aquela norma impugnada ela é inválida, ela é inconstitucional realmente. E se o STF
quando o paradigma constitucional de controle alterado no curso da ação for considerar prejudicado o processo, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma constitucionalização superveniente daquela norma inconstitucional. Como o STF não admite constitucionalidade superveniente, nesse caso, para evitar constitucionalidade superveniente, mesmo que o paradigma constitucional de controle tenha sido alterado no curso do processo, o processo não fica prejudicado, tá? Para evitar constitucionalidade superveniente. Beleza? Seguindo para amicus curiae, no controle de constitucionalidade, ele pode recorrer? E aí tem dois recursos que são muito debatidos no Supremo. Embargos de declaração, por conta do CPC, lá no artigo 138, que prevê que o amicus curiae pode embargar a declaração, e o agravo contra a decisão que rejeita o ingresso do amicus curiae no processo. Tá? E tem uma distinção na jurisprudência do Supremo entre processos objetivos e subjetivos. Certo? Veja, nos embargos de declaração, em processo subjetivo, controle difuso, incidental de constitucionalidade, amicus curiae pode embargar. Tá? No processo objetivo, não pode. Tá? Embora o CPC não faça essa distinção lá no artigo 138, o Supremo não aceita, em controle concentrado abstrato, que amicus curiae embargue de declaração. Simplesmente não aceita. Tá? Em relação ao agravo, a gente teve uma modificação em julho de 2022. O edital de junho, ele não fala sobre jurisprudência superveniente. Fala? Não, né? Fala de legislação. Escuro ficar tumultuando o processo, se é um processo subjetivo que envolve interesses de particulares. Tá? Então, ele fazia essa distinção. Só que na ADO 70, quando julgou um agravo regimental de amicus curiae, de uma pessoa que pediu para entrar como amicus curiae, o Supremo falou o seguinte: olha, eu sei que eu deixava, mas eu não quero deixar mais. E agora não deixa mais, nem em processo objetivo, nem em processo subjetivo. Foi exatamente isso que ele falou. Eu sei que eu deixava, mas não quero mais. Então, hoje, o Supremo não admite nem em processo objetivo, nem em processo subjetivo o ingresso do amicus curiae. Tá? ADO 70, o agravo regimental julgado nessa ação. Em relação ao impedimento de suspeição na ADI, tem espaço para falar disso? Não, porque a ADI é um processo objetivo. Né? A gente não tem ali interesses subjetivos em conflito, não tem uma lide, não tem parte propriamente ditas. Mas então você não pode falar sobre impedimento de suspeição. Você não pode alegar, oi, esse ministro é suspeito e tal. Não pode. Mas o próprio ministro pode alegar razões de foro íntimo, né? Então não vai revelar quais são, para não participar do processo. Isso é possível. Tá? Foi o que o STF definiu nessa questão de ordem aqui, ó, ADI 6362. E tem outras duas situações em que o ministro do Supremo fica impedido de participar, tá? Que já aconteceu várias vezes no histórico de jurisprudência do Supremo, que é quando o ministro já participou daquele processo como AGU ou como Procurador-Geral da República. Tá? Se ele atuou naquele processo como AGU ou Procurador-Geral da República, ele não participa do julgamento. Tá? Essas situações não estão na tese, mas vocês encontram isso, tem que procurar o andamento processual e tal para achar, porque é lá no detalhezinho que tem. Tá? Mas são situações também que o ministro não participa do julgamento.